ignora a pessoa que está no estado ainda aprendiz, mas que, enfim, resolveu tocar gaita também nesse período de quarentena. Então vamos lá. Essa música é Asa Branca, do Gil Gonzaga, e eu escolhi essa música pra gente começar o nosso papo na sacada, porque eu escolhi um livro na minha estante que eu achei pertinente a gente estar batendo um papo sobre. Ele é O Pássaro Raro, de Justin Gardner, né, dando sequência lá àqueles estudos que a gente estava fazendo sobre identidade, sobre ter consciência de quem se é e tal. E aí me deu uma vontade de pegar esse livro, Pássaro Raro, porque ele traz vários pontos bem interessantes para a gente fazer uma reflexão nesse tempo de isolamento. E eu escolhi um capítulo que fala sobre o scanner do tempo, né? O primeiro capítulo. E ele vai começar a fazer várias análises sobre a questão da evolução do meio de comunicação. E a partir dessa evolução de meio de comunicação, ele vai traçando algumas reflexões que eu acho pertinentes pra gente que vive nessa era aí tão informatizada, onde a gente tem o mundo na palma da mão e tal. E aí ele começa o texto de maneira muito, acho que até propositalmente irreverente, que ele diz assim: há muitos e muitos anos a vida acontecia ao ar livre. E aí a gente começa a se perguntar, né, o quanto que a gente acaba assimilando tanto essa questão da informatização, de fazer tudo na palma da mão, e que a gente às vezes deixa de aproveitar as coisas simples da vida, né, como ir na feira, como comprar pão, bater papo com o vizinho que está do lado da tua casa, enfim. E aí vendo nos jornais, né, que a quarentena serviu para vizinhos que moram em prédios se conhecerem, que moram há anos um do lado do outro, ninguém sabe quem se é. É o momento que a gente está vivendo, né? Trancados nos nossos próprios pequenos universos. E aí ele fala assim, se alguém quisesse encontrar uma pessoa, era preciso ir procurá-la fisicamente, né? Hoje você vai, abre um aplicativo e acha que conhece alguém que você nunca viu, né? Levando em consideração que a gente às vezes não conhece nem a si próprio, né? Como já foi falado na análise lá sobre o mundo de Sofia. E aí ele fala assim, mas se toda a vida se passa entre nossas quatro paredes, né? Pra que a gente vai ter que sair, se com a evolução da comunicação a gente tem tudo dentro de casa, né? É claro que o período histórico que esse livro foi escrito, né, é 1952, tá? E ele nunca teve tão atual nas reflexões que ele provoca no livro. E aí ele prossegue, né? Ele começa a dizer sobre que a gente tem uma estimativa temporal de vida, cerca de 80 a 90 anos, mas que é inevitável que a gente fuja da nossa existência, porque por mais que a gente se vá, morra e tal, a gente vai continuar existindo através dos nossos descendentes, porque não tem como fugir disso, né? É o que ele fala no livro. E aí ele se pergunta, por que deveríamos sair de casa, se a gente tem tudo, né, por lá? E aí ele segue fazendo várias reflexões sobre a questão do rádio, como o rádio foi importante para a comunicação, como ele começou a se tornar um terminal onde as pessoas tinham acesso às notícias, aos acontecimentos. E, curiosamente, ele segue com essa análise aí sobre a questão dos meios de comunicação
e vai falando sobre a questão temporal, né? Então ele segue falando sobre a questão da TV, depois ele segue falando sobre a questão do telefone, e dando sequência à questão das vídeos, né? Como o vídeo substituiu muito a comunicação de modo muito unilateral e que isso tudo passou a fazer parte de uma rotina daquele momento histórico e que hoje tem sido reproduzido muito mais aprofundado, né? Onde as pessoas têm acesso a essas informações dentro dos seus próprios contextos, dentro das suas próprias paredes, das suas casas, dos seus universos, e que por conta disso elas precisavam atrair a atenção do mundo para elas. Aí ele cita um exemplo a respeito do rádio, né? Quando o rádio virou uma febre e tal, as pessoas começaram a montar suas próprias emissoras de rádio, porque elas queriam chamar a atenção para si próprias. E isso me faz refletir também sobre essa questão dos excessos de lives que a gente tem apreciado nesses momentos de isolamento, e que há uma necessidade do outro de chamar a atenção das pessoas e do mundo para si mesmo, né? De dizer, olha como eu tô em casa, mas eu faço o meu treino bacana, olha como é que eu treino em casa, né? Olha como eu sei cozinhar bacana, olha como a bicha gosta de Justin Garden, quer compartilhar com vocês. Enfim, o ser humano, ele tem dessas coisas de querer chamar a atenção do mundo para si, né? E a gente tem comprovado isso nos números de live nas redes sociais, né? Uma outra questão é que esse capítulo, eu não comecei dizendo propriamente dito do que ele é, como é o nome e tal, quando ele fala scanner do tempo, e ele tem como um subtítulo a consciência arbitrária, ele provoca no indivíduo essa reflexão sobre que tipo de consciência ele tem sobre aquilo que ele consome, sobre aquilo que o mundo à sua volta tendenciona e de uma certa forma conduz suas próprias vidas, né? As vidas das pessoas são, entre algumas reticências, acabam sendo manipuladas pelos meios de comunicação. E a gente tende a reproduzir isso, e às vezes em grande escala, né? Que agora você pode impulsionar as suas lives, você pode impulsionar a sua página, a sua postagem. Então, assim, o tempo todo o capitalismo tentando se apropriar de tudo, né? Para que de uma certa maneira, esse teu lado seja muito mais evidenciado. Então, quem pode pagar para ter sua ascensão individual nas redes sociais, ela está simplesmente disponível em boleto, cartão, enfim. E aí ele começa a dizer que, por exemplo, esses meios de comunicação que são usados em massa, por exemplo, a televisão, ela acaba sendo que um terminal de informações, um terminal de ideias, e esse terminal virou a nossa praça. Então, assim, ele ironiza, eu achei bem interessante que ele ironiza, se você quiser comprar tomates, então você vai ter que voltar para casa, se você quiser ver pessoas, você vai ter que voltar para casa para comprar tomates, né? E aí, assim, porque a gente compra tudo num aplicativo e alguém vem deixar para você, então tu conhece o entregador, né? Vamos assim dizer. E o quanto que a gente precisa filtrar também tudo isso. Porque que tipo de consciência eu quero forjar? Que tipo de pessoa eu quero ser? Aquela que fica cada vez trancada no seu próprio universo? Aquela que dialoga com as pessoas? Aquela que sente as pessoas? Eu estava conversando com uma amiga minha, poetisa, a Negra Áurea, que é uma mulher maravilhosa, eu mando um beijo para ela agora, né? E ela estava comentando sobre uma publicação que eu fiz, eu mandei para algumas pessoas que eu tenho um carinho musical, né? E aí ela diz assim, é incrível, né? O quanto que a gente fica o tempo todo falando que a gente precisa se humanizar, que a gente precisa se abraçar mais, que a gente precisa ser mais afetivo nas nossas salas de aula, com os nossos amigos, né? Eu até revisito aquela
aquele trecho do Menestrel do Shakespeare, que ele fala, né, que a gente sempre precisa se despedir das pessoas que a gente ama com carinho, porque de repente pode ser a última vez que a gente esteja vendo, né? E a gente enfatiza que o ser humano tá ficando completamente apático à questão de ser humanizado, né, do trato com as pessoas. E nesse momento de isolamento, a gente tem que, não é que a gente tem que fazer um discurso contrário, mas a gente tem que fazer o contrário mesmo, né? Porque não dá para ter contato com as pessoas. A gente está em isolamento, a gente está na iminência de uma pandemia que é letal e que vem ceifando vidas pelo mundo todo. Então não dá para se abraçar, não dá para se beijar, não dá para ser mais próximo, né? E aí a gente provoca essa reflexão que os meios de comunicação, de uma certa maneira, aproximam as pessoas que estão longe. Mas é uma pseudo-aproximação, né? Porque o que conta, pelo menos para mim, é estar do lado da pessoa que a gente gosta, é conversar, é trocar ideia, é se abraçar, é se beijar, é tocar na mão, é ser, enfim, sinestésico, né? Parte de nós sermos assim, deveríamos ser assim. E aí ela trouxe essa reflexão para mim que me provocou essa inquietude, né? Realmente a gente está cada vez mais distante. Primeiro pelos meios de comunicação, pelo mundo do trabalho que nos rouba o tempo, né? Que é um dos principais princípios que rege essa discussão no livro dele, nesse primeiro momento. Que como que a gente escaneia o tempo, como é que o tempo tem sido reproduzido para nós em momentos onde há uma ascensão, uma era onde que a tecnologia evoluiu bastante. E aí ele termina assim com algumas perguntas. Afinal de contas, o que as ruas tinham a oferecer? Né? Eu vejo muito comentário de gente dizendo assim que não aguenta mais, que tá trancado, que quer ver gente, que tá louco e tal. E que surta por conta disso. Eu sou uma delas, tá, gente? O que as ruas têm a oferecer? Se a gente tem o universo todo na palma da mão, se tudo pode ser acessado de dentro dos nossos quartos. Se antes a televisão impunha uma programação, agora a gente tem... você pode escolher sua própria programação. E aí termina assim: no próprio quarto tinha-se acesso a todas as formas inimagináveis de entretenimento. Será que a gente tem acesso a todas as formas inimagináveis de entretenimento dentro do quarto? Enfim, eu vou terminar por aqui, para que a gente comece a se perguntar que tipo de tempo eu gostaria de escanear, que tipo de pessoa eu quero ser e que consciência eu quero formar a partir dessa reflexão sobre o tempo e sobre as coisas e sobre as coisas à minha volta. E dizer que eu comecei essa live cantando Asa Branca, porque a história da Asa Branca, ela fala de um pássaro que é conhecido como se fosse um pombo, né? E que no período de seca no Nordeste, que até ele migra, porque é muito difícil de se viver. E porque o nome do livro é Pássaros Raros. Então essa é a dica de hoje. Um beijo e uma boa manhã. Fique em casa.